E foi unânime, todo mundo embarcando. E aí eu fui vendo, fui entendendo um pouco do gosto das mães, porque eu sabia qual que era o meu gosto, mas eu não sabia o que elas buscavam, né? Qual que era o tipo de roupa que elas curtiam também, e se elas curtiam o mesmo que eu curtia. Aham. Então, no ano de 2020, eu fiz isso por mais ou menos uns 6 meses. Conhecendo as marcas, recebendo essas marcas e vendendo no grupo. E aí morreu. Morreu o assunto, voltou em 2021, as coisas começaram a funcionar de novo, o shopping abriu. Falei, vou continuar com a Lacoste e tá tudo certo. Só que aí o shopping fechou de novo. Então abriu e fechou. E daí nessa que fechou de novo, em 2021, eu falei, eu vou falar com as mães de novo. Galera, voltei. Voltei. Tô Oi, aqui de sumida. novo. Tô aqui de novo. Tem uma nova marca pra gente validar. Vamos validar junto. Isso foi realmente isso que aconteceu. Elas validaram junto comigo, e daí a gente trocava. Eu falava, e aí, o que você achou? Gostou da qualidade? Não gostou? E ainda eu falava mais. Eu falava, olha, não tem troca. Não tem troca. A gente está conhecendo junto. Comprou, ficou. Se quiserem trocar entre vocês, Tudo bem. Mas é isso aí. E aí, em 2021, eu fiz isso de novo, e de novo, aquele boom. Eu falei, gente, tem mercado aí. Tem mercado para isso. E aí eu lembro que no meu aniversário, 22 de abril, por sinal, tá chegando, tá? Se vocês quiserem... do da Débora. Dia do Descobrimento do Brasil. Se vocês quiserem mandar um presente, inclusive, vim aqui no podcast, tá chegando, tá? Lembrem da data, um dia antes do da Débora, para não ter como esquecer. E aí, no dia 22 de abril de 2021, eu estava na praia com os amigos, comemorando meu aniversário, porque é sempre acompanhado do feriado de Tiradentes, né, do dia 21, então normalmente a gente viaja. E aí eu falando com os meus amigos do quanto eu estava empolgada com o mundo infantil, o quanto eu tinha descoberto uma nova... Um oceano ali. Uma nova vida, né? Porque eu me empolgava por causa da Nath também. Então, a Nath era uma criança e eu vi o quanto ela estava sempre bonita, com autoestima, mostrando para as amigas, desfilando. Ela ama desfilar até hoje. Então, aquilo me empolgava muito. Legal. Porque quando a gente vira mãe, a gente para de comprar por um tempo as coisas pra gente para comprar pro filho. Sim. Então, era a minha realização. Vou comprar pra Nath e tá tudo certo. E aí, eu conversando nessa empolgação, eu lembro que o Fernando virou para mim e falou, por que você não abre? Por que você não abre, então, uma loja? Oficializa esse negócio. Eu falei, olha, se eu for abrir, eu vou abrir a loja... Daí ele falou, não, mas abre. Eu falei, não, mas olha o que você está falando para mim. Loja. Eu tô apaixonada por isso aqui. Olha o que você está falando para mim. Se eu for abrir, eu vou abrir um negócio muito legal. Eu não vou abrir uma loja pequena, eu não vou abrir com poucas marcas e eu vou querer fazer um boom. Tudo bem? Ele, se você está confiante, está empolgada, que eu estou vendo o quanto você está confiante. Vai para cima. Vai com tudo. Vai com tudo. Se dedica, né? Sempre me dediquei em absolutamente tudo. Sempre tive muita garra de, mesmo quando quando eu sentia que não estava dando certo, continuar tentando até dar certo. Então, eu falei, então tá bom. Então, nós iremos abrir. Aí, nessa de abrir, o que a gente vai fazer? Eu falei que ia ser legal, que ia ser grande, mas eu não tinha ideia de onde eu estava pisando. Eu conhecia algumas marcas. O que colocar. Não, e fora nome, tudo, né? Tudo. Eu falei, bom, quem que é a melhor pessoa para me ajudar a pensar em uma loja infantil? M. Dias. Não. Na época ainda a gente não se conhecia, né? Não estava contratado. Não sei nem se eu acertaria nesse nome aí, porque eu acho o nome muito bom. Muito bom. E o nome eu vou contar já de como surgiu. Mas aí eu chamei e falei, a Nath. Porque eu lembro até antes da pandemia, quando eu estava aqui no Brasil, eu levar a Nath para lojas infantis de shopping.
para comprar algo para ela, e ela sempre gostou de se vestir bem, e ela ficava me puxando para fora da loja, de não querer ficar. Então eu falava, é para ela, como que ela não quer? Porque eu não vou comprar. Ela tem que estar tão empolgada quanto eu, né? Vou comprar sendo que ela não quer, ela tá me puxando para fora da loja. E aí, quando a gente viajava lá fora, era um escândalo para tirá-la das lojas. Então eu falei, eu vou conversar com a Nath. O que é que criança quer dentro de uma loja? O que é que faz a criança entrar... E querer ficar lá dentro. Querer ficar e deixar os pais comprarem. Então, quando a gente foi criar a Fanfarra, esse era o olhar. Era uma loja que ela não precisava ser bonita para o olhar dos pais. Ela tinha que ser atraente para o olhar das crianças. Que as crianças puxassem os pais para dentro da loja e as crianças não quisessem sair. Elas quisessem ficar dentro da loja. E lá fora tem muito disso, muito de pertencer a algo. É muito a experiência do negócio. Traz muito por conta até mesmo da Disney, né? Que a Disney é assim. Exatamente. A experiência, né? Você sai dos brinquedos, já cai dentro de dentro de uma loja. Você já quer comprar tudo por conta da experiência que você teve lá atrás. Né? Não, os caras sabem fazer. E lá, eu posso falar assim, todas as vezes que a gente está gravando lá na loja e passa uma criança dentro, não tem uma criança do lado de fora, não tem uma criança que não passa o corredor inteiro assim pra loja. Mesmo que o pai não entre, mas ela passa o corredor inteiro até passar a loja, ela fica assim, ó. Querendo estar ali dentro. É bizarro. Exato. E daí, nessa conversa com a Nath, quais eram as referências dela? Quais eram as lojas que faziam ela querer ficar? Loja da Disney, loja da M&M, loja da Coca-Cola. Então, eram lojas que ela entrava e ela não queria sair por nada. Essas lojas não vendiam só roupas, né? Tinham bonecos, tinham pelúcias, tinham calçados também. Mas essas 3 eram lojas extremamente coloridas, muito coloridas. Então, a Disney, toda a loja da Disney tinha uma árvore. Então, na hora que a gente foi pensar no projeto da Fanfarra, Nath, árvore, tem que ter árvore. Eu lembro que praticamente todas as lojas que a gente ia tinham um chão de águas. A gente tem que fazer alguma coisa no chão, não pode ser um chão normal. A gente não vai conseguir fazer o chão de águas, mas a gente tem que tentar chegar o mais próximo possível. Aí eu lembrava que as lojas da Disney tinham paredes de madeira para trazer o aconchego. Colocamos parede de madeira. A arquiteta queria me matar. Porque ela falava... Até acertar o projeto? Não, ela queria me matar, porque ela falava, Thaís, loja infantil não precisa ser colorida, porque as roupas infantis são coloridas. Daí eu falava, não, tem que ser colorido. Não, mas vai pesar, os pais vão ficar cansados, vai ser muita informação. Tô nem aí pros pais. O meu cliente é a criança. O pai ele vai comprar, mas é a criança que vai fazer o pai sair de casa para ir para a loja. É a criança que vai ficar querendo na fanfarra, querendo na fanfarra, querendo na fanfarra. Então, não adianta o pai gostar e a criança não gostar. Eu tenho que atingir a criança. E ela até brincava, ela falava, Thaís, a gente está aqui, ó. A gente tem uma linha. Você está a um passinho de ficar brega. Então, a gente não pode colocar mais nada dentro dessa loja. Aí você foi e deu 3 passos. Quer saber? Agora eu vou pra cima. Confia em mim. Ela falou, tá legal, eu entendi a proposta, tá colorida. Ela tinha feito um projeto muito incrível. A Denise é ótima. Um projeto muito incrível. Mas é que, obviamente, as minhas referências, como era muita coisa de lá de fora, e eu sempre fui sonhadora, então eu não tinha filtro. E eu precisava ter a Denise também nessas horas para dar uma balanceada. E aí eu queria que em cima tivesse ou nuvens ou guarda-chuva, porque eu lembrava que em Las Vegas tinha o hotel, o Bellagio que foi onde eu casei, tinha os guarda-chuvas e tudo mais. Então eu queria juntar tudo, eu queria juntar Las Vegas, eu queria juntar Disney, eu queria tudo em um único lugar. Ela falou, não dá. Vamos focar em um, vai. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Depois, se você quiser fazer algumas mudanças, ok, mas calma. E aí, a gente estava quase finalizando. Eu falei, Nath, então vai ser assim. Mostrei o projeto para ela. Daí ela falou, não, mas assim eu não quero. Eu falei, como assim você não quer?
Ela falou, não tem camarim. Tem que ter camarim. Eu preciso de uma loja com camarim. Mas como camarim, Nath? Não, eu quero entrar feia e sair bonita. Então, eu preciso ter camarim. Porque as lojas da Disney tinham camarim. Então, ela ia naquela Bibit Boutique, eles vestiam ela, faziam penteado, faziam maquiagem, e ela amava aquilo. Então, ela falou, não quero loja. Porque eu falava que a loja era para ela, era dela. Ela falava, não quero loja sem camarim. Aí vai a Thaís de novo conversar com a arquiteta, falar, olha, então... Eu vou te devolver o dinheiro só na minha frente. Então, a gente precisa colocar só mais um detalhe dela. Ai, meu Deus, o quê? Falei, um camarim. Então, ela falou, Thaís, você vai perder um espaço de venda de produtos para colocar um camarim? Eu falei, tem que ter o camarim. Esse camarim vai vender muito mais do que você imagina. Tem que ter esse camarim, porque esse camarim vai ser a experiência. Aí ela falou, tá bom. Ela deu um jeito, colocou o camarim. E, gente, foi o maior gol da fanfarra, porque o camarim é onde as crianças realmente sentem que aquela loja é para elas. Porque elas entram, elas fazem o penteado, elas fazem a maquiagem, elas se olham, às vezes elas querem fazer a própria maquiagem. E a mãe lá, vendo roupa, comprando, escolhendo, e elas não querem sair, porque elas estão lá se arrumando, né? Ou então a própria vendedora, as consultoras, a gerente, tá fazendo um penteado, a mãe tá lá livre para escolher à vontade, sem a criança querer ir embora. O que acontece muito é a criança chorar para não ir embora, isso acontece com muita frequência. Então, assim, foi o maior gol. O principal, eu digo que não foi só as luzes, só a cor, só o divertido, só a árvore, exatamente. Então daí teve a árvore, a bombonière, que eu falo que a bombonière, tudo em volta da árvore, que tem hoje as pelúcias, as Michus, é porque em toda loja da M&M tinha uma bombonière daquela com os ursos coloridos da M&M. Eu falava, tem que ter árvore, mas tem que ter. Ela falava, não cabe as duas coisas, ou é uma ou outra. Eu falei, não, a árvore e a bombonière. Você faz a árvore em volta da árvore, a bombonière. Agora tudo faz sentido. Cara, a dona da fanfarra não é a Thaís. Eu queria convidar a Nath. Então, exatamente. Eu ia falar isso agora. Quando ela fala assim, a Nath pediu. A Nath, quantos anos ela tinha? 6 anos. 6 anos, tá? Já estava bem. Ela que montou uma loja. Exatamente. Então,